Nós já estamos de volta e, como eu sempre digo, diga graças a Deus. Graças a Deus, né? Estamos aqui hoje, domingo, dia 4/4, né? Estamos aqui mais uma vez nos reunindo como Igreja em Graça. Nós fazemos parte do MEG, Ministério Estamos em Graça, diretamente aqui de Fortaleza, Ceará. E como todos sabem, estávamos debaixo de um decreto aqui do governador do estado do Ceará, onde proibia reuniões como essa, ou como esta, tá bom? Mas só que ele liberou, parece que hoje ele liberou, mas eu e minha esposa, Andressa, nós achamos melhor começarmos a reunir a partir da semana que vem, próximo domingo. Então você é o nosso convidado. Nós aqui nos reunimos em Fortaleza, se morar na cidade de Fortaleza, o próximo, no bairro da Luciano Cavalcante, 805, Rua Doutor Francisco Gadelha, 805, tá bom? Então eu queria, sem mais delongas, poder estar mergulhando aqui no apostolado dessa noite. Nós vamos estar falando sobre o que está escrito lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 6. É interessante que muitas pessoas têm medo, até mesmo, de ler o livro do Apocalipse. Você sabia que as pessoas têm medo de ler o livro do Apocalipse? Eu queria dizer para você, não ter medo de ler o livro do Apocalipse, porque o Apocalipse, na verdade, é um jornal já velho, vencido. É porque o que está escrito no Apocalipse já aconteceu. E nós vamos ver parte. Eu já preguei muito sobre isso aqui, já ministrei muito sobre isso aqui, mas hoje nós vamos fazer um pouquinho, recapitular um pouquinho sobre isso. Então tem pessoas que têm medo de ler o Apocalipse porque é uma desgraça, porque vai ter uma besta e vai surgir do mar e um dragão com 7 chifres e não sei quantas cabeças. Ei, João, ele escreveu o Apocalipse, ele usou muito força, ele tinha muita uma maneira de falar ou de se expressar para poder o governador lá, não notar e não saber que ele estava falando justamente do Império Romano. Então, aquilo que está escrito em Apocalipse não foi escrito para a igreja nos dias de hoje. Preste atenção, tem um endereço certo. Então acalme o seu coração, acalme o seu coração. Então abra o seu coração nesse momento. Quando eu falo coração, é um entendimento, é sua mente, para que você possa entender a ministração de hoje. Então eu sou Carlos Gilmar, aqui estou assumindo o meu dom que eu tenho, que o Senhor me deu do pastoreio. Hoje, nesse momento, nesse local, eu sempre coloco em prática esse dom, mas nós cremos aqui que o único pastor que existe sobre a igreja é o Senhor Jesus, é o Cristo que ressuscitou dentre os mortos, tá bom? Então aqui nós não vivemos do ministério, tá bom? Quero deixar bem claro isso, e eu não estou trabalhando ainda porque eu voltei, eu entendi que eu tenho uma profissão, eu tenho um dom também que Deus me deu, que é o de ser artista. Eu tenho a sensibilidade de um artista, e nós voltamos não para as nossas práticas, como eu sempre tenho falado, mas nós voltamos para a nossa profissão. Mas diante do que tem acontecido, não só no Brasil, mas como no mundo, está suspenso, E eu creio que o último grupo de profissionais que vão trabalhar vão ser os artistas, porque reúnem multidões. Mas vamos deixar de papo e vamos aqui ao que interessa, que é o apostolado de hoje. E todo olho verá. Todo olho verá. Mais uma vez eu quero pedir para você pegar uma Bíblia, pegue um papel, uma caneta, anote, por favor, esses versículos, depois confira, tenha um bom senso, de conferir, porque eu sei que você tem o Espírito Santo, eu sei que você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, e com certeza o Senhor vai falar ao seu coração. Então eu quero começar dizendo mais uma vez, graça e paz a todos os espíritos revestidos de carne, que nesse momento estão comigo, sendo igreja, Nós não estamos aqui presencialmente, estamos aqui virtualmente, mas nós não deixamos de ser igreja porque estamos em um só Espírito. Então eu quero aqui declarar algo, que a gente sempre fala aqui. Em graça nós precisamos crescer. Sempre em graça nós precisamos crescer. O grande problema é que as pessoas, quando se deparam com a verdade da graça de Deus, e com o valor e o poder da graça de Deus libertadora, eles ficam pela metade, porque um pouquinho de graça já é muito para quem não conhece a graça de Deus. Aí as pessoas param. Eu conheci muitos que vieram aqui e pararam, ficaram no meio do caminho, Infelizmente, é uma pena. Mas em graça, todos nós precisamos estar crescendo. Todos nós precisamos estar avançando, Nós não podemos nos acomodar. Nós não podemos nos acomodar aqui,
no entendimento. Obrigado, amor. Nós não podemos nos acomodar no entendimento. Então, o grande problema, repito, é que as pessoas começam a ouvir a palavra da graça. Eu conheço muitos aqui que estão até, essas pessoas veem as minhas postagens, né, e acham maravilhosa, e eu fico mandando e conversando com elas no particular, né? Mas daqui a pouco elas somem. Sabe por quê? Porque essa palavra que eu prego aqui hoje, né, todos os dias, tem 2 anos e 6 meses, se eu não me engano, é uma palavra que não é para qualquer pessoa, né? Nós aqui não somos melhores do que ninguém, mas no entendimento nós estamos alguns degraus acima. Por quê? Porque nós estamos sempre meditando, sempre mergulhando no Evangelho da graça. Então, repito, em graça nós precisamos crescer, nós precisamos avançar, nós não podemos nos acomodar aqui no entendimento. Então, a partir de agora, repita comigo aquela declaração de fé. Uma declaração de fé que vai me ajudar a entender o que vai ser ministrado aqui nessa noite. Então você pode falar comigo e diga assim: eu recebo a mente de Cristo ativada na minha mente, para que eu possa receber esta palavra no meu espírito. Você é capaz de falar isso? Já falou? Que bom. Então, se você falou, eu creio, né, que você vai entender tudo que vai ser ministrado aqui nessa noite. Então, nesse apostolado de hoje, eu quero poder estar mostrando a vocês, né, e trazendo o entendimento correto, né, de um dos textos da Bíblia mais aguardado, vamos dizer assim, mais esperado e ao mesmo tempo mais mal entendido ou mal interpretado pelo sistema religioso. Então esse texto da Bíblia, ele é esperado, né, ele é aguardado por todo o sistema religioso. E ao mesmo tempo, esse texto, ele é mal interpretado. As pessoas não entenderam muito bem. Por quê? Porque eles não conhecem. Como eu não conhecia, eu falei no início, eu passei 21 anos no sistema religioso e eu nunca entendi isso aqui. Nunca. Só quem pode entender é quem tem a mente de Cristo ativada na sua mente. Isso aqui é muito forte. Então, isso que eu vou falar hoje aqui, repito, né, é um dos textos da Bíblia mais aguardado e mais mal compreendido pelo sistema religioso. Quem aqui, né, ou quem aí, aqui não, aí, né, quem aí nunca viu um religioso dizer assim: a Bíblia diz que um dia, né, todo olho verá Jesus voltando e vindo para buscar a sua igreja. Já ouviu falar nisso, amor? Já. Com certeza. Eu tenho certeza que você do outro lado já deve ter visto algum religioso falar isso. Não, mas a Bíblia diz que um dia todo olho vai ver Jesus voltando e a volta dele é para buscar a igreja. Interessante isso aqui, né? Vamos falar sobre isso aqui nessa noite. Então, este aqui é um assunto, né, bastante falado na religião evangélica, né, e na religião católica também, né, que eles mostram através desse assunto como ser algo que vai de encontro à escatologia consumada. Eu já falei muito aqui sobre a escatologia consumada. Você sabe o que significa a escatologia consumada? Você sabe o que quer dizer escatologia consumada? Eu vou dizer para você aqui o que significa primeiro escatologia. Escatologia é a parte da teologia, né, e filosofia que trata dos últimos eventos da história do mundo, ou do destino final do gênero humano. Olha só, comumente denominado como o fim do mundo. Isso é escatologia, tá bom? Em muitas religiões, o fim do mundo é um evento futuro, profetizado no texto sagrado ou até mesmo no folclore. Olha só, então escatologia é isso. A escatologia é o cumprimento, né, das profecias apocalípticas, vamos dizer assim. Então, a escatologia consumada, então, significa dizer que tudo já se consumou. Então, a escatologia trata justamente da consumação de todas, repito, todas as profecias apocalípticas, né? Então, essas profecias que Daniel, né, que Isaías, né, que Obadias, né, que mais? Jeremias, todos profetizaram também, né, foram profetas messiânicos, né, contra Israel. Então, repito, a escatologia trata justamente da consumação de todas as profecias apocalípticas. Então,
escatologia consumada nos mostra que tudo já se cumpriu no ano 70. Repito, não é em 1970, é no ano 70 da era cristã. Jesus na cruz, ele morreu no ano 33, porque era a idade dele. Então, 37 anos depois, foi o ano 70. Então, 37 anos depois da obra redentora de Jesus na cruz, foi justamente o dia do juízo. Não contra o mundo, mas juízo sobre Israel, sobre os judeus, e nós vamos tratar disso agora, tá bom? Escatologia consumada nos mostra que tudo se cumpriu no ano 70 da era cristã. E isso aconteceu com a queda do templo, né? E a destruição completa de Jerusalém. E isso aí foi o dia do juízo de Deus, mas contra os judeus, tá bom? Agora, por que contra os judeus? Nós vamos ver isso aqui agora. Então, esse texto aí, que a gente vai ler aqui, onde está o tema de hoje, né? Apocalipse 1:7, né? Os religiosos nos questionam, dizendo: como pode Jesus ter voltado se o meu avô, se o meu pai e eu não vi isso acontecer? Vamos ao texto? Vamos ler o texto aqui, Apocalipse 1:7. Diz assim: eis que ele vem com as nuvens, preste atenção, e todo olho verá. Uau! Até mesmo, vai guardando essas palavras, viu? Até mesmo aqueles que o traspassaram. E todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Repito, eis que ele vem com as nuvens. Está falando de Jesus, né, do Filho do Homem. Aí o texto diz que todo olho vai ver. Até mesmo aquelas pessoas que o traspassaram. Vamos já ver essa palavra, a essência dessa palavra, tá bom? E todos os povos da terra, vamos já saber que povos são esses também, e que terra também é essa, né? Se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Apocalipse 1:7. Então, você deve estar pensando aqui agora, né? Nesse momento aí agora, né? Se você for religioso, deve estar pensando: e aí? Meu irmão Carlos, mas como é que fica essa questão agora, né? Diante desse texto que você acabou de ler. Mas está muito claro que todo olho vai ver. Eu quero te dizer que a primeira coisa que nós precisamos entender é: para quem foi escrito o livro do Apocalipse? Você sabe para quem foi escrito? Ou você acha que toda a Bíblia foi escrita para você e para mim? Saiba de uma coisa: quando uma carta é escrita, ela tem remetente e ela também tem o seu destinatário. Aliás, tem o seu remetente e também tem para onde o remetente está enviando a carta, que é o destinatário. Você sabia disso, né? Então, se eu viajo e eu mando uma carta para minha esposa, tudo que eu vou tratar com ela não vai servir para o meu vizinho, porque ele não conhece as minhas particulares, as minhas intimidades. A minha esposa, sim. Então, e é até crime você ler uma carta que não foi enviada para você. Você sabe disso, né? Você tem acesso a uma carta particular. Então isso aqui é muito sério, porque a primeira coisa que nós precisamos entender e compreender para quem foi escrito o livro do Apocalipse. Você sabe? Segunda coisa, para que foi escrito o livro? Para quem foi e para que foi escrito o livro do Apocalipse, né? E uma última pergunta: em que tempo foi escrito? A época que foi escrito. Você tem que levar em consideração isso. Vamos lá? Primeira pergunta, vamos responder. Apocalipse capítulo 1, versículo 10, versículo 11. Apocalipse 1, 10. Apocalipse 1, 10 e 11. Diz assim: no dia do Senhor, João falando, né? Foi o escritor. No dia do Senhor, achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma voz, como de trombeta, olha só, que dizia: escreva num livro o que você vê e envie, olha para quem é, e envie estas a estas 7 igrejas. Aí ele fala o nome das igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então aqui nós vemos João dando um testemunho, dizendo que no dia do Senhor, o dia do Senhor para o judeu era o dia de sábado. Então, o dia do Senhor, João estava ali em espírito e ouviu por trás dele uma voz como de trombeta. Era o Senhor falando com ele.
e dizendo assim: olha, tudo que você vai ver aqui, escreva num livro e envie lá para Fortaleza, né? Lá para aqueles ministérios pentecostais. É isso? Mentira, não é isso que a Bíblia diz. Está dizendo assim: envie às 7 igrejas da Ásia. Detalhe, essas igrejas não existem mais. Então, se o Apocalipse ele vai acontecer ainda, aonde estão essas igrejas hoje, se foi escrito para elas? Eu fui colocar essa semana isso, né? Eu postei isso, né? E muitas pessoas elas ficam revoltadas. Não, mas não pode. Mas como? Deixa eu te falar uma coisa. As postagens que eu faço, tanto no meu story quanto no meu feed, né? Ou tanto no meu Instagram, como também no Facebook, meu querido, tem um endereço certo. Essas postagens, essa palavra, né, sólida, ela vai para o eleito, ela vai para a eleita, né, para aquelas pessoas, né, que foram chamadas para reinar em vida. Então tem muitas pessoas que querem bater de frente, dizendo, mas não pode. Irmãos, eu não estou aqui para defender tese, eu estou aqui para mostrar o que está escrito, né, com base na sã doutrina. Aí tem pessoas que eu coloquei essa semana, vem cá, religioso, eu coloquei, religioso, você é capaz de me dizer, me responder, se o Apocalipse ainda vai acontecer, aonde estão as 7 igrejas, já que o Apocalipse foi escrito para elas? Não é uma coisa lógica, uma coisa sensata? Ninguém respondeu, e eu ainda disse assim, ó, você que é pastor, você que é teólogo, né, você que é professor de escola dominical, nenhum desses três grupos de pessoas me falaram comigo, somente os irmãozinhos e as irmãzinhas, né? Que eles tentam, ainda vem bater, ainda denegrir a minha imagem, dizendo que eu estou sendo soberbo. Isso não é soberba não, irmão, isso aqui é para poder despertar você do sono, para tirar você da religião, que traz um jugo. Isso aqui é muito sério, eu estou ajudando você, como um dia alguém me ajudou e tem me ajudado, né? Eu louvo a Deus pela vida do pastor Geraldo Moraes, no Rio de Janeiro, né? Quem mais, amor? O Elson de Jesus na Bahia, né? O Pedro Keller, né? O Cristiano França, e tem muitos, né? Que realmente eu tenho aprendido muito, muito mesmo. Então eu estou aqui hoje em Fortaleza trazendo para você o evangelho como ela, a graça como ela é, né? E o apostolado como ele tem que ser. Então o Apocalipse aqui está mostrando que o livro foi escrito para as 7 igrejas da Ásia. Então acalma o teu coração, acalma a tua mente. Apocalipse é um jornal velho, já passou, já aconteceu. Agora, por que é que ele foi escrito? Para justamente avisar as 7 igrejas da Ásia o que iria acontecer no dia do juízo, no ano 70. A volta de Cristo foi no ano 70 da era cristã. Então as 7 igrejas da Ásia, elas precisavam saber o que... Não tinha internet, não tinha telefone. Irmão, não existia. Então João estava escrevendo as cartas para poder manter a igreja, das 7 igrejas da Ásia, informada do que estava acontecendo ou o que iria acontecer. Até aqui dá para entender, irmão, o que eu falei? Vamos dar continuidade. Então, esse livro do Apocalipse também foi escrito, sabe que época? Antes do ano 70, se você não sabia. Há religiosos que dizem que ele foi escrito no ano 93, mas não tem sentido. Não tem sentido dizer que o Apocalipse foi escrito no ano 93. Por quê? Porque tem um certo momento onde João escreve, Deus pede para que João venha medir o pátio exterior, né, do templo. E o templo foi destruído no ano 70. Então não tinha templo de pé no ano 93. É uma coisa lógica. Então, este livro do Apocalipse, ele foi escrito antes do ano 70 da era cristã. Ele foi escrito do ano de 64 a 68 da era cristã. Então, aliás, toda a Bíblia, né, tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento, foi escrito antes do ano 70. Interessante isso aqui, preste atenção. Por quê? Justamente para que se findasse a antiga dispensação. Como é que é dado o nome da antiga dispensação? Lei. A antiga dispensação, a antiga aliança, era lei. Era para que se findasse a lei, né, e desse início à nova dispensação, a nova aliança, que é a graça. Preste atenção. Então, na cruz, lá na cruz do Calvário, quando Cristo disse, está consumado, quando Cristo, depois de dizer está consumado, e morrer, e depois ressuscitar, estava dando início
a nova dispensação. Diga graças a Deus aí, irmão. Graças a Deus. Vou repetir. Quando Jesus disse aqui, ó, meu braço, tetelestai, está consumado. Quando Jesus disse está consumado, morreu na cruz. Quando ele ressuscitou, ele estava dando início à nova dispensação, ou seja, a graça, né? Então, no âmbito espiritual, a graça começou a valer. No âmbito espiritual, a lei se findou, porque Romanos 10:4 diz que o fim da lei é Cristo. No âmbito espiritual, a graça começou. Mas no âmbito físico, a lei ainda estava em vigor. Olha que interessante. Alguém já falou isso para você? Quando Jesus disse está consumado, ele deu fim à lei. No âmbito espiritual. Mas no âmbito físico, a lei ainda estava em vigor. Quando Jesus morreu, no outro dia, o sacerdote estava indo para o templo, pagando o dízimo, fazendo oferenda, sacrifício, matando o animal, continuou do mesmo jeito. Então os judeus continuaram, né, até o templo de Salomão como a casa de Deus. Jesus veio para findar, acabar com isso. Então os pactos estavam cruzados. Jesus na cruz deu fim à lei no âmbito espiritual, mas no âmbito físico a lei continuava. Por quê? Porque o templo, o maior, como eu posso dizer? A maior representação de Deus na terra era o templo de Salomão. Então o templo estava de pé e Jesus na cruz tinha dito está consumado. Então os pactos estavam cruzados. Os pactos precisavam descruzar. E isso iria acontecer quando o templo caísse. E isso aconteceu quando? No ano 70. E a história conta isso. Entre na internet aí você vai ver. Aliás, tem um livro da CPAD que fala sobre isso, por incrível que pareça, né? Os pentecostais têm acesso a isso, eles sabem que isso aconteceu, mas eles não têm a revelação de que aquilo ali foi a volta de Cristo, e está todo mundo olhando para o céu, esperando Jesus voltar. Vamos mergulhar aqui. Por que as pessoas estão assim olhando para o céu? Vamos continuar. A lei ainda estava em vigor no âmbito físico. Então todo o Novo Testamento, escute o que eu vou falar, ele foi escrito, né, com os dois pactos cruzados. Todo o Novo Testamento, as cartas do apóstolo Paulo, né, as cartas dos demais apóstolos e até o Apocalipse. Quando o Apocalipse foi escrito, né, os pactos estavam cruzados. Preste atenção, isso aqui é libertador demais. Agora, só lembrando algo, meus irmãos, né, que a escatologia, né, o final dos tempos, aqui ó, a escatologia é o final dos tempos. A escatologia, ela não é cósmica, ou seja, não é o final do mundo, porque as pessoas estão esperando o mundo acabar. Então a escatologia, ela é de aliança, é para se findar um período, né, um período de tempo. Então, repito, a escatologia não é cósmica, mas sim é uma escatologia de aliança. Ou seja, seria o fim de uma geração, o fim de um aion. Aion significa o quê? Um período de tempo. Você consegue entender? E não a destruição cósmica do mundo, né? Como o sistema religioso está anunciando, como eles estão dizendo aí. Cuidado, se quando Jesus voltar, a igreja vai subir e ele vai destruir tudo. E o mundo, eu pregava isso, irmãos. O mundo só não foi destruído ainda porque o Espírito Santo está aqui. O mundo nunca vai acabar. Você está com medo que o mundo acabe? Pois eu quero te dizer, quero te trazer uma boa nova, né? O Evangelho. O mundo nunca vai acabar. Nós vamos ver isso aqui agora. Na verdade, era assim que eu acreditava também. Eu era refém, né, dessa doutrina, desse sistema religioso terrível, corrupto, mentiroso, mau. Eu era refém. Como eu sei que tem muitos homens de Deus que estão bem intencionados, mulheres de Deus que estão bem intencionadas, mas estão sendo enganados, ludibriados, como eu era, como a minha esposa também era. Então, um dia, os meus olhos espirituais, que é a minha mente, foram iluminados. E é por isso que eu prego aqui e eu transmito, faço essa live toda quarta e todo domingo, para que os teus olhos também
possam ser iluminados. Então, repito, na verdade, era assim que eu acreditava também. Que um dia, olha como é que eu acreditava, um dia o Senhor Jesus viria, né, de forma ocular, ou seja, as pessoas iam ver nas nuvens do céu e destruiria esse planeta Terra, estabelecendo um novo, né, completamente diferente, uma coisa totalmente diferente de tudo que a gente está vendo aqui. Era assim que eu acreditava. Mas só que Eclesiastes diz algo que me desbancou todo e vai te desbancar também. Porque eu não estou falando aqui daquilo que está na minha cabeça, mas eu estou te mostrando o que a palavra de Deus nos diz. Eclesiastes capítulo 1, versículo 4. Abra aí comigo. Eclesiastes 1, 4. Eclesiastes 1, 4 diz assim, ó. Geração vem e gerações vão, mas a terra permanece para sempre. Diga graças a Deus. Graças a Deus por isso, né? É interessante que as pessoas esperam por esse momento da volta gloriosa, né, do Senhor Jesus nas nuvens, né? É o tipo da coisa assim, os olhos humanos, né, eles esperam aquela coisa linda, aquela coisa maravilhosa, né, com muitas luzes, né, com muitos relâmpagos, né, com vestes brancas, trombetas, vários anjos tocando. Não é assim que você pensa? Eu também pensava assim. Muitas trombetas, canções espirituais e por aí vai. Isso é igual o filme como é aquele cara cineasta que faz o filme do ET, que fez o Steven Spielberg. É uma coisa gloriosa. Isso aqui nem Steven Spielberg tem, sabe, capacidade de fazer, né, e de sonhar dessa forma. Mas é assim, né, que o sistema religioso espera Jesus voltar. Vamos aqui mergulhar. Na verdade, eles passam despercebido, né, no que diz respeito ao que é o reino de Deus. E nós vamos ver aqui agora o que é o reino de Deus. Porque eles estão querendo esperar o reino de Deus de uma maneira física, visível. Eles passam essa ideia totalmente deturpada e longe do que seria a vinda do reino dos céus aqui na terra. Eles esquecem ou não sabem que o reino de Deus, o reino de Deus é espiritual, não é nada físico. Vamos ver aqui na palavra? Vamos lá? Romanos capítulo 14, abra comigo aí. Romanos 14, versículo 17. Romanos 14, 17 diz assim, ó. Pois o reino de Deus não é o quê? Não é comida e nem tampouco bebida. Aí ele vai falar três coisas que não são coisas físicas, são abstratas. Ele diz, olha, pois o reino de Deus, Paulo falando, não é comida, não é bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Justiça, paz e alegria no Espírito. Isso é o reino de Deus. Agora, onde é que se encontra o reino de Deus? Vamos ver onde é que se encontra o reino de Deus. Lucas capítulo 17. Versículo 20 e 21. Lucas 17, 20 e 21. Certa vez, diz o texto, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, olha aí, ó, Jesus respondeu, o reino de Deus não vem, repito, o reino de Deus não vem de modo visível. Lucas 17, 20. Repito, o reino de Deus não vem de modo visível, mas os crentes estão esperando ver o reino de Deus vir, Jesus voltar na glória dele. E isso já aconteceu, meu irmão. Acorda, desperta, ó tu que dormes. Jesus respondeu, o reino de Deus não vem de modo visível. Aí ele complementa, versículo 21, Lucas 17, 21. Nem se dirá, aqui está ele, o reino, né? Ou ali está ele. Por quê? Porque o reino de Deus está em vós. Amor, pega aqui tua mão direita e bate isso no teu peito e diga assim, o reino de Deus, está aqui. O reino de Deus está aí dentro de você, irmão. Mas as pessoas querem ver o reino de Deus vir, Jesus vindo do reino de Deus. Ei, isso não vai acontecer muito, nunca isso vai acontecer. Por quê? Porque já aconteceu. Já aconteceu. Estou sendo claro aqui, meu irmão?
Eu estou sendo claro aqui, minha irmã? Glória a Deus pela sua vida de estar ouvindo essa palavra. Agora é interessante, aliás, é muito interessante, Jesus ele disse que, no texto lá de Apocalipse 1,7, e todo olho que verá. Aí ele complementa, ó, até mesmo aqueles que o traspassaram. Você sabe o que significa traspassaram? Preste atenção que aqui está o segredo, o corte da graça está aqui, irmãos. Você precisa entender isso aqui, ó. E todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. Então isso aqui nos mostra que aqueles que deveriam presenciar esse evento da volta de Jesus eram justamente aquelas pessoas que estavam envolvidas, né, com a sua crucificação. Ei, mente de Cristo ativada. Mente de Cristo ativada. Então, vou repetir aqui. As pessoas que realmente precisavam testemunhar realmente esse evento eram justamente aquelas pessoas que estavam envolvidas com a crucificação de Cristo. É por isso que você vai ver Jesus muitas vezes se referindo todo o tempo à sua geração a respeito da sua vinda. Então você vai ver aqui, ó, em Mateus capítulo 23 e Mateus 24, por várias vezes Jesus, quando ele está falando da vinda dele, está se referindo à geração dele. Vamos ver? Vamos ver. 2 textos aqui, depois você vai ler aí em casa, por causa do tempo, Mateus capítulo 23 e 24, tá bom? Mateus 23, 36. Mateus 23, 36, Jesus de Nazaré falou assim: eu lhes asseguro que tudo isso sobrevirá a esta geração. Tudo isso o quê? Você vai ver do 23, 1 até o 36, que ele está falando do que iria acontecer sobre Israel. Não é sobre você, não é sobre a terra, não é sobre o Ceará, não é sobre o Brasil, não é sobre a China, não. Já aconteceu, era sobre Jerusalém, era sobre os judeus. Sabe por quê, irmãos? Não, a gente vai saber daqui a pouquinho. Então o primeiro texto, Mateus capítulo 23, versículo 36 diz: eu lhes asseguro, Jesus falou, que tudo isso sobrevirá a esta geração. Mais um texto aqui, Mateus 24, 34, faça até que decorar. Mateus 24, 34, diz o quê? Eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. Agora me responda, seja sincero. Meu irmão, seja sincero com você mesmo, com você. Você acha que Jesus está falando esta geração era a geração dele que ele estava vivendo? Era a nossa geração aqui de hoje, 2021? Ou é uma próxima geração que ninguém sabe quando vai ser? Seja sincero. Seja sensato. Seja honesto. Jesus disse: eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. Senhor, deixa eu beber uma aguinha aqui. Jesus sempre se referiu à geração dele. Por quê? Vamos saber. Jesus fala da sua vinda se referindo sempre à sua geração, aos seus contemporâneos. Agora minha pergunta é: por quê? Por que Jesus, sempre que se referia à sua vinda, ele se relacionava aos seus contemporâneos? Sabe por quê? Porque foram justamente os seus contemporâneos que o rejeitaram. Foram os contemporâneos dele que rejeitaram ele. Você lembra lá de Barrabás de um lado, Jesus do outro, e Pilatos no meio, sem entender nada, o romano, né, o governador Pilatos, ele disse: qual dos dois vocês querem que eu solte? E o povo disse: solta Barrabás. Em outras palavras, Pilatos estava dizendo assim: olha, do meu lado aqui tem um ladrão, assassino, bandido, né? E eu estou perguntando a vocês qual dos dois que vocês querem que eu solte. E o povo disse: não, solta esse ladrão, esse bandido, esse assassino aí. Pilatos, sem entender, disse assim: e o que eu vou fazer com Jesus chamado o Cristo? Chamado, conhecido como Messias, conhecido como ungido. O que é que o povo gritou?
Acaba com ele, crucificam. Parece nos dias de hoje, né? Está muito parecido nos dias de hoje, né? As pessoas preferindo um ladrão. Mas esse é outro assunto. Vamos continuar. Então, Jesus, ele fala da sua vida se referindo sempre à sua geração, aos seus contemporâneos. Por quê? Porque foram justamente os seus contemporâneos que o rejeitaram. Então, veja agora esse texto que eu vou te mostrar. O contexto aqui era Jesus, ele estava sendo levado para ser interrogado por Pilatos, tá bom? Abra comigo a sua Bíblia aí agora. Abra comigo aí a sua Bíblia lá em Mateus 27. Mateus capítulo 27. Você que está me acompanhando aí, queria mais uma vez dizer para você que nós estamos com um canal no YouTube, né, que é o Meg Fortaleza, e essa palavra eu vou estar colocando lá, tá bom? Todas as palavras de domingo agora, eu vou estar gravando aqui no Facebook, e assim que terminar, eu vou passar para lá. Tá legal? Então eu espero que você possa estar dando uma visitinha lá, estar nos seguindo lá, e vai ser uma bênção. Mateus capítulo 27. Versículo 24 e 25. O texto diz assim, ó: quando Pilatos percebeu que não estava obtendo nenhum resultado, mas pelo contrário, estava se iniciando um tumulto, uma confusão, mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: o que Pilatos falou? Estou inocente do sangue deste homem, e a responsabilidade é de vocês. Falou para a multidão, para os fariseus, para os mestres da lei, para os sacerdotes, para o sumo sacerdote Caifás, estava lá também. Então Pilatos aqui olhou, viu que o negócio estava engrossando o caldo, né? Por quê? Porque os judeus queriam exterminar Jesus, queriam acabar com Jesus. Lembra? Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. E Pilatos, sem entender, disse assim: rapaz, traz água para mim. Que ele queria mostrar simbolicamente que estava lavando as mãos. Ó, eu não tenho culpa aqui não, esse homem é inocente. A culpa é de vocês. Aí o texto diz no versículo 25, ó, Mateus 27, 25. Todo o povo respondeu. Uau! Olha o que o povo respondeu quando Pilatos disse assim: a culpa é de vocês. Que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Que o sangue dele, de Jesus, caia sobre nós, os judeus falaram, e sobre os nossos filhos. Agora você compreende? Não vou falar sobre isso não, pode ser que não me entenda. Vamos lá. Então, veja que aqui, olha aqui, ó, que é aqui aquele povo da geração de Jesus, né? E aquele povo da geração de Jesus tomaram para si a responsabilidade da morte de Jesus. Você está vendo aí? Eles disseram aí, ó, no versículo 25, ó, que o sangue dele, de Jesus, caia sobre nós e nossos filhos. Olha aí, ó. Era como se ele estivesse dizendo assim, ó: se esse homem aí, Pilatos, for inocente, nós pagamos por essa injustiça que nós estamos fazendo, né? Que o sangue dele venha cair sobre nós. Em outras palavras, era isso que os judeus estavam falando. Você consegue entender agora? Por que Jesus precisava voltar naquela geração? Tem sentido o que eu estou falando? Essa aqui é a interpretação correta desse texto. Agora vamos a mais uma passagem, né? Eu não quero ficar por aqui não. Eu quero ir mais uma passagem com vocês. Anote tudo isso, por favor. Mais uma passagem que mostra o momento que estavam tirando o corpo de Jesus do madeiro. Aquele momento que quando Jesus morreu, né? E aí ele ficou lá, né? Entregou seu espírito e estavam tirando o corpo de Jesus do madeiro. Por quê? Porque era o período da Páscoa, era um período como esse. Né? Era um período da Páscoa, e por ser Páscoa, os corpos não podiam ficar na cruz, porque os corpos ficavam lá. Mas os judeus disseram: não, tira os corpos daí, porque nós estamos na festa da Páscoa. A festa da Páscoa eram 7 dias celebradas. Eram 7 dias de celebração. 7. Vamos lá. Eu quero que você abra comigo aí a sua Bíblia, para você acompanhar. João capítulo 19, versículo 33 a 37. João 19,
de 33 a 37. Posso começar aqui? Vamos lá. Mas quando chegaram a Jesus, percebendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Aqui eram os soldados quando foram verificar se Jesus estava morto ou não. Mas quando chegaram a Jesus, percebendo que já estava morto, não quebraram as pernas de Jesus. Em vez disso, diz o texto, um dos soldados pegou uma lança e perfurou o lado de Jesus com uma lança. E logo saiu sangue e água. Aquele que o viu disso, deu testemunho. E o seu testemunho é verdadeiro, diz o texto. Ele sabe que está dizendo a verdade e dela testemunha para que vocês também creiam. Estas coisas aconteceram, olha o que está escrito, ó. Essas coisas aconteceram para que se cumprisse a Escritura. O que a Escritura dizia no Antigo Testamento? A Escritura dizia algo tremendo. O que ele dizia? Nenhum dos seus ossos será quebrado. Nenhum dos seus ossos será quebrado. Então foi profetizado que Jesus, quando morresse, nenhum dos seus ossos iriam ser quebrados. E, como diz a Escritura, no outro lugar, eles olharão, escuta isso aqui, ó. Eles olharão para aquele que traspassaram. Eles olharão para aquele que traspassaram. João 19, 33 a 37. Agora a minha pergunta é, eles quem? Eles olharão para aquele que traspassaram. Eles quem? Quem são esses? Ou quem eram aqueles? A geração corrupta. A geração apóstata. A geração que rejeitara Jesus como Messias. Eram os judeus que estavam ali que disseram assim, nós preferimos Barrabás. Jesus pode matar. Jesus pode crucificar. Então era essa geração. Veja aí que o texto diz que eles é que deveriam pagar. Eles deveriam presenciar, levando em consideração o quê? Isso aqui já é profecia, viu? Levando em consideração a profecia de Zacarias. Vamos lá para Zacarias agora, que Zacarias falou sobre isso. Zacarias 12, 10. Zacarias capítulo 12, versículo 10. Zacarias 12, 10. E derramarei sobre a família de Davi, olha aqui, irmãos, e derramarei sobre a família de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém um espírito de ação de graças e súplicas. Olharão para mim, olha aí, ó, aquele a quem traspassaram. Uau! E chorarão por ele como quem chora a perca de um filho único. E lamentarão amargamente, Zacarias profetizou, e lamentarão amargamente por ele, como quem lamenta a perca de um filho mais velho. Irmãos, isso aqui é tremendo. Essa passagem aqui que eu estou lendo de Zacarias 12, 10, essa passagem se cumpriu plenamente no retorno de Jesus no ano 70. Por quê? Porque aqueles que ultrapassaram eram aqueles que Jesus sempre estava trazendo uma palavra sobre a vida deles. Sempre estava dizendo que eles iam passar por isso. Olha como isso aqui é claro, irmãos. Agora tem um porém. Muitos nesse momento já começaram a me ouvir, ou então quando viram que era eu, já nem assistiram. Mas de repente, se você está comigo até agora, por favor, tenha o bom senso de poder ir na Bíblia. Você tem o Espírito Santo. Você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus. Eu creio nisso. Então, avalie. O meu desejo com isso é para que você possa se libertar desse sistema mentiroso, corrupto, esse sistema doutrinário, sabe? Evangélico e católico, que tem prendido, eu não estou falando de pessoas, eu estou falando do ensino, da doutrina, que é totalmente contrária ao Evangelho da Graça. Não tem nada a ver com o Evangelho da Graça. Então, você que está me ouvindo, por favor, tenha um bom senso, reflita nisso. Então, veja que essa palavra traspassaram, ela vem do verbo, qual é o verbo da palavra traspassaram? Traspassar, que quer dizer o quê? Furar, quer dizer o quê? Varar, atravessar, isso significa traspassar, né?
que foram justamente os apóstatas do tempo de Jesus, que não o viram como o Messias prometido por Deus para Israel. Quem traspassou Jesus? Foram os seus contemporâneos. Escute bem, meu irmão. Estou já terminando aqui. Então, abençoado, você abençoada, onde quer que você se encontre, que está sendo igreja comigo nesse momento, eu creio que nós devemos repensar. Não, melhor dizer, vocês precisam repensar sobre essa vinda de Jesus. É verdade, porque eu já tenho convicção que isso já aconteceu. E você não sabe como eu tenho andado em vitória. Você não sabe como eu e minha esposa nós temos reinado em vida, sem nenhum temor do mal. Por quê? Porque sabemos que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Então você precisa repensar sobre essa vinda de Jesus. Porque jamais essa volta de Jesus estava reservada para acontecer 2000 anos depois. Jamais. Isso não estava reservado para acontecer 2000 anos depois da geração dele, não. Jamais. O Senhor reservou, escute o que eu vou falar. O Senhor reservou este acontecimento. Que acontecimento? Que aconteceu lá em Jerusalém, a queda do templo e a destruição de Jerusalém. Então, o Senhor reservou este acontecimento para ser um castigo para aquele povo. E foi justamente isso que aconteceu quando o templo caiu e quando Jerusalém foi destruída. Quando foi que isso aconteceu? No ano 70. Então, todo olho, olha aqui ó, o que João falou, todo olho presenciou as chamas, a invasão, o sofrimento, a notícia que correu o mundo todo daquela época, o mundo existente naquela época. Jerusalém estava debaixo de chamas, fogo. Menino, o negócio foi brabo. E até hoje, se quem já teve a oportunidade de ir a Jerusalém, né? Inclusive parece que o nosso filho, né? O sonho dele é ir para Jerusalém, né? Espero que ele veja isso também. Mas quem teve a oportunidade de ir a Jerusalém pode presenciar lá hoje, nos dias de hoje, os escombros, os pedaços dos muros lá de Jerusalém, que jamais serão construídos, jamais serão construídos. Escute o que eu estou falando, meu irmão, nessa noite, né? Então, isso que eu estou te falando aqui, essa aqui é a interpretação correta de Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. Vou ler de novo Apocalipse 1, 7. Vamos lá? Eis que ele vem com as nuvens. Vamos primeiro para esse texto aqui. O que é vir com as nuvens? É uma expressão judaica. Vir com as nuvens, ou vir sobre as nuvens, é uma expressão judaica que queria dizer vir em juízo. Então, Jeremias, Isaías, quando o Deus queria se vingar contra uma nação, ele levantava outra nação contra aquela nação que ele queria realmente destruir. Então, viria cavalgando sobre as nuvens. Você acha que Deus ia cavalgar sobre as nuvens? É uma força de expressão. Preste atenção. Então, eis que ele vem com as nuvens, ou seja, ele vinha em juízo. E todo olho verá. Nós já vimos aqui. Que olho era esse? Todo olho. Naquela época, os contemporâneos dele. Quem lá em Jerusalém não viu isso acontecer? O templo cair e Jerusalém ser devastada. Até mesmo, olha só, até mesmo aqueles que traspasaram. Até mesmo aqueles que o traspassaram. Olha só, e todos os povos da terra. Olha só que terrível a tradução. Porque eu fui no original grego aqui, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Isso aqui está em Apocalipse 1,7. Mateus 24,30 também tem outros. Sabe o que é que tem escrito lá em Mateus 24,30? Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão, né? E verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Mateus 24,30. Mas no original grego, sabe como é que tem escrito? E todas as tribos se lamentarão. Aí tem a explicação no grego, que tribo é essa? Ó. No original grego é phule no grego.
tribo, todas as pessoas que descendem de um dos filhos do patriarca Jacó. Então, isso aqui, é um crime, né? Quem traduziu a Bíblia para o português, do grego para o português, foi um padre chamado João Ferreira de Almeida. E ele fez isso de propósito. Por quê? Porque era para dar um crédito para a religião dele. Tá bom? Não estou falando aqui, né, das pessoas que estão debaixo da religião. Eu estou falando desse homem, né, desse padre aí, que ele fez isso com má fé. Do mesmo jeito que quando ele via escrita a palavra acusador, ele escreveu, em vez de colocar acusador, ele colocava diabo. Aonde vinha a palavra opositor, em vez de ele colocar opositor, ele colocava Satanás. Então ele fez isso mal intencionado, para trazer medo e pânico para as pessoas. Então, deixa eu terminar aqui. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que os traspassaram. E todos os povos da terra não, e todas as tribos, ele estava se referindo às 12 tribos, e todas as 12 tribos se lamentarão por causa dele. Por causa dele. Isso aqui é muito forte, meu irmão. Por quê? Porque as tribos ali, muitos olharam para ele e disseram: crucifica. Não aceitaram Jesus como Messias. Então, eu estou trazendo nessa noite para você a real interpretação de Apocalipse 1:7. Todo olho verá, todo olho já viu. Porque essa destruição não era cósmica, mas era uma destruição local. Jerusalém ia ser destruída, o templo foi destruído e a história comprova isso. Tá bom? Eu vou ficando por aqui, louvando a Deus pela sua vida, agradecendo por esse momento, tá bom? Quero dizer para você que quarta-feira nós vamos estar de novo trazendo uma palavra aqui pelo Facebook, tá bom? E eu vou colocar lá no canal que a gente tem no YouTube, tá bom? Essa palavra. Vou ficando por aqui, nós não dizemos aqui Deus te abençoe. Por quê? Porque você já é abençoado. Efésios 1:3 diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com toda sorte de bênção. Graça e paz, e até a próxima, tá bom? Valeu!